Ninguém, não existia. Não existia, não. Tinha, sabe o quê? Difusora, aquelas boconas grandes que subiam, colocavam em cima dos postes. Tinha uma na frente da farmácia, ali, e tinha outra aqui, que era onde tinha o estúdio. Pronto, em cima dos postes. E era rádio difusora de Massaranduba. Que o dono era meu tio, Zequinha. Ele ficou muitos anos, era solteiro, casou e passou muito tempo com esse empreendimento e depois ele teve que vender, porque a família foi crescendo, né? E precisava de sair para trabalhar e tudo, e não podia sair. Aí ele vendeu para Geraldo Cândido, irmão de Dona Rosa Cândido, era. Vendeu para ele. Ele era solteiro, muito jovem, e ficou muito tempo. Eu sei que... E tinha uma coisa muito interessante nessa radiodifusora, eram os discos. Tinha uma gravação que chamava Pega Reta. E servia para se bater com quem não gostava, entendeu? Oferece para fulano de tal, assim, 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 essa música, Pega Reta. Mas era confusão, visto? Ninguém gostava, não. Ninguém gostava de pegar, de ser dono de um Pega Reta, não. E era muito engraçado. Era um divertimento, até. Quando acontecia numa semana de alguém botar pegar reta para outra, era a semana todinha de assunto para conversar. E o que mais, meu Deus? Pronto. Tinha essas difusoras, e elas tinham horário de funcionamento. Funcionavam de 9 a meio-dia. Quem tinha gente para tomar conta, tinha esses horários todinhos. E quem não tinha, escolhia o horário que mais fosse conveniente para eles e tomava conta. Eu sei que tinha música todo dia. Música boa, música da gente gostar mesmo. Eu, como toda a vida gostei de cantar, eu era louca pelas músicas. E qualquer canto que a gente tivesse na cidade, a gente escutava. Que botava ela lá em cima do poste, e quando ela funcionava, tocava, todo canto a gente escutava. Só saía daqui quando tinha alguma coisa para fazer fora, aí a gente ia. Mas era em qualquer lugar que você tivesse, você ouvia. Não tinha assim um lugar específico para você ver, não, ouvir, não. Tudo começou, eu tinha 13 anos. E tudo começou com um senhor chamado Jerônimo. Ele era do circo. Digamos que ele era um forageiro. Mas Massaranduba abraçou ele. Era uma pessoa ótima, casou com uma filha, com Eudésia, filha de Massaranduba. Ele e J. Silva também, né? E aí, Jerônimo era um homem que tinha muitas profissões, era muito inteligente. Mas ele era casado, tinha filhos, e esse serviço de difusão passou a ser a voz de Massaranduba. Nós vamos falar da voz de Massaranduba, que até então depois, e até hoje se tornou a rádio de Massaranduba. E aí Jerônimo era locutor daquele tempo. Passou
mês, 2 meses, talvez, o máximo. E naquele tempo havia o romance, que as pessoas gostavam muito, de oferecer música para o seu amado, para a sua amada. E aquilo era comum, aquilo era um maior sucesso do tempo, era muito romântico se viver a música, se viver a oferecer a sua namorada, a sua esposa, ao seu marido. Então Jerônimo me chamou. Naquele tempo, eu não se lembro bem quanto era uma gravação, falava gravação. Quanto se pagava para oferecer uma música para alguém. Mas nos dias de hoje, vamos botar 50 centavos. Era barato. Mas era muita gente, principalmente nos dias de terça-feira que tinha novena. Aí a gente parava, começava cedo, parava. Quando terminava o terço, a gente começava. A gente respeitava a hora evangélica, digamos assim, né? Então me colocou som, vai afinando as agulhas. Era tão antigo que era uma máquina pesada, uma coisa da antiga mesmo, e que só passava disco 78 rotação. Era uma velocidade tão grande que a gente via a hora voar tudo. E ali tinha uma agulha que não era dessas agulhas de hoje. Ela rodava, o disco rodava um disco, 2, 3 gravações, máximo, já não prestava mais, já não saía mais o som. Então, tirava-se ela, distorcia, tirava do braço, né? E era para molar. E eu comecei amolando a agulha. E via com os dedos todo furado. E ali, quando eu terminava aqueles programas, dia de domingo, dia de terça-feira, que era o maior movimento aqui em Massaranduba, aí Jerônimo me deu uma oportunidade. Ele gostava de farrar, tomar cachaça, deixava eu. Som, fica aí que você vai falando aí, se chegar alguma gravação, ok, ficava ali. Quando eu comecei, que saiu a minha voz pela primeira vez, na Voz de Massaranduba, meu irmão, foi uma correria de menino, menina, de gente, adulto, de todo jeito. Até porque eles estavam acostumados com a voz de Jerônimo. E eu tinha 13 anos, não tinha nem, estava mudando a voz ainda. A voz fina, pensavam que era uma mulher que estava falando. E aquilo me deixou mais nervoso ainda, né? Mas aí, eu tenho certeza que Deus me deu esse dom, eu continuei, foram acostumando comigo, o estúdio ficava cheio, não alguém para botar, fazer os pedidos musicais, mas só para mim ver, eu falando ali. E assim, Jerônimo foi cuidar da vida dele, que não dava financeiramente, o lucro era muito pouco, não dava para quem era casado, quem tem responsabilidade, não daria. Mas deu certo para mim, 13 anos. Só em eu comprar meu cigarro, que no tempo eu fazia essa besteira de fumar, já dava certo. De comprar minha carteira de cigarro, gaivota, olha só. E aí começou tudo. E foi levando, foi acostumando. Aí veio a adolescência, eu comecei a mudar a voz ficou voz de homem, né? E aí tudo começou. E eu comecei a participar de todas as coisas de Massaranduba. Todas as coisas. Eu comecei a
todo o noticiário da prefeitura era eu. Toda a inauguração de prefeitura era eu. Pessoa queria fazer um baile, era eu que anunciava, era eu que animava. Botava o microfone perto da sanfona para sair o som. Naquele tempo não existia a tecnologia que existe hoje. E aí, chegava o tempo da festa de Santa Teresinha, quem era o que fazia o leilão? Som. Lá estava som. Trazia a difusora para dentro do pavilhão, lá estava som. O futebol, eles iam para o estúdio, eu convidava os jogadores do time de Massaranduba e iam dar entrevista antes da partida e pós a partida. Então, Felipe, aquilo foi sem nenhum estudo, sem nenhuma orientação, não tinha ninguém meio cabeça, sabe? Fazendo assim o que deu, que vinha na telha e eu ia fazendo. Mas aí eu achei necessário de colocar, aquela máquina era muito antiga, e essa voz de Massaranduba, essa máquina, aquelas cornetas que ficavam em cima da igreja, ela não era minha. Ela era do primeiro prefeito de Massaranduba, Zezito Ribeiro. Quando queimava, dava problema, lá ia eu botar lá nas costas, levava para Campina Grande para consertar. E ficava ali no pé de Zezito Ribeiro, que ela tinha que vir logo. Aquilo para mim era tudo na vida. E aí foi modernizando. Daqui a pouco eu já não amolava mais agulha, porque já tinha um braço. Ela já passava, tinha rotações que passava 78 e já passava 33. A velocidade 33. E aquilo foi, entende? Foi aperfeiçoando e as ideias foi aparecendo. E aquilo já me rendia um dinheirinho. Tem um locutor, havia um locutor, ele parece que está vivo ainda, Gilson Souto Maior, da Rádio Catou de Terra. Gilson Souto me ajudou demais. Quando eu chegava lá na rádio, chegou o som, o locutor da Voz de Massaranduba aqui, eu ia lá pedir um disco, entendeu? Aí ele pegava, eu saía lá com 4, 5 discos que ele me dava. Eu ia naquelas casas de tecido em Campina Grande, na Marcel Pinheiro. Eu ia fazer propaganda das casas, eles davam um CD. Aí já começou a ter CD, já foi melhorando, olha só. E foi melhorando a minha renda. Tá? Aí eles me davam aquele CD com a propaganda já gravada, até casa, não sei o quê, queima toda semana. Aqueles discos que eles tinham, que já me ajudava com disco também, e financeiramente me arrumava dinheiro. Eu só vivia feito gato, colocando as cornetas, onde ela se deu melhor foi em cima da igreja. Era uma para um lado, outra para o outro. E às vezes a gente tirava de lá, botava em cima do mercado, já ninguém gostava. Ficava em cima onde é a farmácia hoje de João Machado, era a mercearia Zé Machado. Ficava em cima, o povo... Tinha gente que não queria, disse que fazia zoada, coisa e tal. Não era fácil, não era fácil. Mas o lugar dela ficar mesmo era em cima da igreja. Depois, com muita luta, muita coisa, tem que ficar ali mesmo, porque ali era mais alto e não perturbava tanto, assim, digamos assim. Então, a minha história começa por aí. O que era que o povo ouvia? O que era que o povo pedia?
Eita, Jesus! Quem eram os cantores? Quem era aquele povo que fazia sucesso? Vamos lá. Nelson Gonçalves, Silvinho, Orlando Dias, Altemar Dutra, Valdir Soriano, Aguinaldo Timóteo, me lembro até do LP dele, está escrito o... Ai, Jesus. Pois eu lembro. E então, esse é o primeiro tempo. Aí vinha aquelas músicas de Roberto, algumas lá do início, mas não rodava tanto porque era disco de vinil. E naquele tempo, na primeira etapa, a voz de Marcelo Nuba não tinha um maquinário que pegasse aquele... E aí vinha. Aí Elino Julião, falando das músicas que era sucesso naquele tempo, era o que o povo pedia onde passava. Silvinho, por exemplo, se eu morresse amanhã. Então tinha dedicação de toda forma. Pessoas que estavam na fossa, pessoas que estavam felizes, outros que estavam com raiva. Quando estava com raiva, botava o rabo do jumento. Era. Aí, outras que acabavam, botava João Gonçalves. Ai, se você me deu como. Aí era aquelas coisas todas. Então, tem muitas coisas. Aguinaldo Timóteo, o astro. Quem é que ele tem um LP de vinil, lá na capa o astro? Aquilo tocava muito. Tocava Mamãe, tem uma música Mamãe. O véu da noite vai chegar. Né, minha mãe 2? Era, que beleza. São músicas inéditas, músicas bonitas, que era lindo. E os locutores era som, e era aquelas mensagens sonoras que os rapazes enviavam para a moça. Era aquela... as mensagens de amor, outra... Era na época de Roberto Carlos, aquela música Quero que vá tudo para o inferno. Lembra aquela música Quero que vá tudo para o inferno? Aqueles rapazes, aquela moça mais apaixonada mandava as músicas para os rapazes que acabavam o namoro. Quero que vá tudo para o inferno. O outro já mandava uma música bonita de Roberto Carlos, de vários cantores da época, sabe? Então era bem... E a gente que às vezes não podia vir para a festa, por algum motivo, aí ficava em casa e ficava ouvindo aquilo tudo. Aquela música, ficava ouvindo aquela mensagem, entendeu? Era época de 68, 67, por aí, 70, na Copa de 70. Na Copa de 70, quando saiu um gol de Pelé, gol de Pelé, aí passava aquelas coisas. Na Copa de 70, faz bem pouquinho tempo, hein? Faz bem pouquinho tempo. Mas eu lembro de tudo. Quem tinha um rádio era novidade, a gente escutava mais pela difusora, música pela difusora, entendeu? Dificilmente a pessoa tinha um rádio. A época era tão atrasada que a gente... Para comprar um rádio era a coisa mais difícil. Na época, era tão atrasado aqui
que era um gerador de energia. E esse gerador de energia, quando era 9, 10 horas, aí desligava ele e ficava, a maioria das pessoas ficava no candeeiro de gás, porque não tinha energia, entendeu? Não era energia a noite toda. Era um gerador para a cidade inteira. Para a cidade inteira. E ele não aguentava ficar a noite toda ligada, que gastava muito combustível. E era difícil, naquela época era tudo difícil. Aí, naquela época era tudo muito difícil. Era bem difícil naquela época. Bem difícil naquela época. Interessante. Essa história é uma história muito bonita, é uma história que mostra a dificuldade e a importância do rádio. Falava muita coisa, aquelas pessoas que eram mais pessoal da cidade, aqueles que eram mais importantes. Um abraço para João Machado, que tal, aquelas pessoas mais importantes, entendeu? Aí os namorados botavam mensagem para as namoradas e falava várias coisas da época, né? Da época. E lá onde a gente morava, a gente ouvia as músicas, a gente ficava curtindo as músicas, a música da época, né? Música de época, a gente curtia muito a música de época. A história era só que eu tomava conta, né? Era uma difusora muito feliz, aquele microfone que eles botavam em cima do salão lá paroquial. E eu ligava, passava os discos, que eram aqueles discos grandes, né? Que a gente usava. E na terça-feira tinha sempre a Nossa Senhora Pé de Socorro, e vinha muita gente do sítio. E o povo, as meninas ficavam pedindo música para oferecer para os namorados, oferecer assim para aniversário, e eu passava tudo. Era as músicas antigas, né? Aquelas músicas de Agnaldo Timóteo, e quem mais? Adilson Ramos, Vanderlei Cardoso, era só essas músicas assim, antigas, não era essa música de agora não, né? E aí fiquei muitos anos trabalhando lá, tomando conta. E quando eu ligava o som, tinha televisão também, né? A televisão grande, só tinha lá. Aí quando eu ligava a televisão, eu botava no microfone, aí o menino escutava, eu sei que na memória enchia de menino lá. Aí eu ficava até 10 horas da noite com a televisão ligada. Aí depois de 10 horas eu desligava. E fechava o salão. No outro dia ligava tudo. Acho que era 72. 72. Naquele tempo eu fazia um curso de eletrônica e comprava as revistas da eletrônica. Aí eu comprei essa revista e na revista eu encontrei um transmissor de FM e eu fiquei apaixonado por aquele transmissor e eu falava assim, um dia ainda eu vou conseguir um transmissor para colocar uma rádio em Massaranduba, e esse sonho foi cada dia mais crescendo. Aí eu viajei para o Rio de Janeiro, aí fui trabalhando para comprar os aparelhos da rádio. Aí comprei os aparelhos naquela época, trabalhando muito, lutando muito, e aí eu comprei os aparelhos e trouxe os aparelhos da rádio para cá. Aí quando cheguei aqui, fundei a associação, que era a Associação Nova Canaã, e coloquei a rádio no ar. Dei entrada nos documentos e coloquei a rádio no ar. E, por causa que tinha outra rádio que foi pedida também, aí não deu para a nossa rádio ficar. Primeiro veio a outra, que era a Fundação de Massaranduba. Aí a minha ficou parada, ficou arquivada. Aí a gente não teve como mais colocar a nossa rádio, que era a Canaã, que ficou
uns 6 meses ou um ano mais ou menos no ar. Naquela época foi um sucesso muito grande para Massaranduba, chamava Rádio Nova Canaã. Em 2002 para 2003, 2004, por aí. Foi muito bom a rádio, fez muito sucesso e as pessoas gostavam muito de ouvir a Rádio Nova Canaã. Aí depois a rádio parou. E eu conheci ele na minha adolescência, né? A gente era muito amigos, através da nossa amizade. Aí a gente começou o nosso namoro, depois o noivado, a gente casamos e fomos morar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro a gente começou a trabalhar, e lá ele começava a comprar, né, os equipamentos da rádio. Começou a trabalhar na rádio Vale da Benção, depois do Vale da Benção, a RP Notícia, e veio esse sonho, né, dele trazer a rádio aqui para Massaranduba. E foi um sucesso. Na época a gente não tinha mesmo onde colocar, aí tinha um quarto aqui, minha casa é 3 quartos, aí a gente colocou nesse quarto aqui atrás, fiz tudo e coloquei o transmissor, a rádio pegava a cidade toda, chegava até Campina Grande na época, chegava a Jacaraú e várias outras cidades, as pessoas ligavam, Lagoa Nova, Lagoa Grande, cidade do Ingá, Campina Grande, o pessoal ligava muito para cá, pedindo música na época. Foi muito bom. Tinha dificuldade, claro, porque tudo era difícil, a gente não sabia de umas coisas, mas não sabia de tudo, né? Naquela época era difícil que a gente rodava ainda, era fita e CD, e na época era difícil ainda. Depois foi que veio o computador, já foi já na Massaranduba FM, quando veio o computador. Mas antes era tudo disquetezinho e tinha até fita para tocar ainda e CD. Era meio complicado, mas a gente venceu, foi muita luta, principalmente na Massaranduba FM. Do Rio de Janeiro eu comprei um kit completo de uma rádio comunitária. Custou na época R$ 1.900, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Eu trabalhei 6 meses numa construção civil, que era servente, e eu trabalhei 6 meses para conseguir comprar esses aparelhos. Aí eu comprei os aparelhos, veio o transmissor, o gerador de estéreo, a antena, cabo, e veio muita coisa. Aí também comprei um aparelho de CD, 2 aparelhos de CD e um aparelho de fita, veio esses aparelhos para funcionar, que funcionou aqui na casa da gente na época, a Nova Canaã. A programação da Nova Canaã tinha programas evangélicos, tinha programa circular. Tinha programa da igreja também, católica na época. Notícia. Tinha notícia também. Informações. Era bem dividido. Naquele tempo era tão difícil que a gente não teve nem como arquivar nada da Nova Canaã, porque só gravava que se fosse fita na época. E a gente não conseguia arquivar nada, porque depois que a Canaã parou, eu tive que voltar para o Rio. Aí fui para o Rio, passei mais uns 8 meses. Foi o tempo que a outra rádio foi chamada para se colocar. Aí eu fiquei 8 meses trabalhando no Rio de Janeiro, deixei Ednalva e Samuel, aí foi que Ednalva ligou para o Rio dizendo, aí eu vi falando que a rádio vai sair, a outra rádio. Aí eu disse, então eu vou ter que ir embora para Massaranduba. Aí foi na época que Mendonça me chamou e disse, Antônio, cadê os aparelhos da rádio? Eu disse, os aparelhos da rádio estão em casa guardados. Ele disse, então a rádio da gente foi chamada, você quer vender os aparelhos da rádio para mim? Eu disse, vendo os aparelhos da rádio. Ele disse, você vende os aparelhos da rádio e você fica tomando conta da rádio, porque eu não entendo nada de rádio. Aí foi na época que começou a Massaranduba FM. O começo da Massaranduba FM foi também muito bom, muito maravilhoso. Eu me lembro que foi no dia 9 de setembro de 2004, ou foi 2003, acho que foi 2004, que a gente começamos a Massaranduba FM. Foi um sucesso, todo mundo ficou desesperado mesmo na cidade, com aquela alegria de ver que a rádio estava funcionando. A gente ficou com fase de experiência mais ou menos um mês. Aí depois a gente voltou, tudo normal, a Massaranduba começou com os programas e foi muito bom, maravilhoso mesmo. A Massaranduba FM a história é meio longa, né? Porque
Era muito programa, era realmente, tinha programa da Igreja Católica, tinha programa de viola para as pessoas, agricultor, né? Tinha programa do sindicato, tinha programa da Igreja Católica, tinha programa evangélico, tinha todo tipo de programa, era para todos os gostos que tinha, sabe, os programas da Massaranduba FM. Massaranduba FM, às vezes, a gente não dava o vencimento não, dos telefonemas que chegavam. Era muito bom. E depois que chegou a internet, que naquela época, quando a gente começou, não tinha internet. Aí quando começou a chegar a internet, aquelas coisas, computador, aí que foi mais fácil da gente ir trabalhando, né? Era muita coisa, fazer vinheta, fazer tudo aquilo, mas deu tudo certo, foi muito bom. E no começo da Massaranduba FM, foi naquele tempo que muita gente não tinha telefone, né? Não tinha celular. Aí era mais, os ouvintes mandavam mais cartinhas, muitas cartas. No meu programa, tinha de eu atender mais de 100 cartinhas. E eu também tinha a recepcionista, né, que me ajudava a ler as cartinhas. E no decorrer do tempo chegou o telefone fixo, né, residencial, e muita gente não tinha em casa e mandava as cartinhas. E a minha recepcionista, ela atendia as ligações, escrevia, anotava no papelzinho e passava para mim. O meu primeiro programa na Massaranduba FM era de 6 horas da noite, foi o primeiro programa, era um programa evangélico. Foi o programa A Palavra de Deus Transmitindo Vida. Era um programa evangélico Transmitindo Vidas. Foi através desse programa que eu conheci muita gente, sabe? Muita gente evangélica. Aí depois, esse programa, eu passei para um pastor da Deus é Amor. Aí eu fiquei com o programa O Ouvinte Faz o Show, que começava de 2 da tarde até as 5 da tarde. Era muita audiência, era um programa musical. Os ouvintes ligavam, mandavam suas cartas. E ali eu trazia muitas informações, tanto de notícias, também dicas do lar. Fazia as entrevistas com os cantores que vinham na rádio. Outros cantores vinham fazer lançamentos dos seus CDs, porque era um programa de grande audiência, né? Era de segunda a sexta o meu programa. E nesse horário era o programa mais que os cantores gostavam de divulgar os seus CDs. Aí fazia aqueles sorteios para os ouvintes. E naquele tempo já podia colocar os ouvintes no ar. Aí os ouvintes participavam também. E era isso. De aprender, eu aprendi com meu esposo. E não foi muito difícil, não. Eu achava melhor eu fazer o programa e eu controlando ao mesmo tempo. Porque eu ali botava a música, né, rapidinho, do jeito que eu queria. Porque se eu fosse fazer a locução e esperar para o controlista controlar para mim, eu achava mais difícil, sabe? Eu achava melhor para mim eu fazer a locução e controlar ao mesmo tempo. Às vezes eu tinha que mandar fazer um CD com as músicas que estavam fazendo mais sucesso. Aí vinha, às vezes, 10, 12, 15 músicas que era para poder tocar. E no meio daquelas músicas a gente tinha que tocar e tinha que colocar a vinheta da rádio, né? Aí era mais complicado, porque a gente tinha um MD, que chamava MD, disquetezinho pequeno. Ali tinha as vinhetas da rádio e tinha também as vinhetas os comercial, né? Os apoio cultural da cidade. Então, às vezes tinha 40 vinhetas para soltar, 30 e poucas vinhetas para soltar aqueles apoio cultural, era mais complicado. Agora, quando veio o computador, a rádio ficava lá ligada sozinho, e não tivesse ninguém, fazia tudo, né? Com o computador era bom, com o programa do Predisco, porque o Predisco fazia tudo. Como rádio comunitária, a gente, algumas coisas não podia, né? Que às vezes até acontecia, mas não podia, né? Porque a gente sabe que às vezes as pessoas não entendem, acham que a rádio comunitária pode fazer tudo. E a rádio comunitária não pode fazer tudo. A rádio comunitária é para servir a comunidade, né? A gente sabe disso, que é para servir a comunidade, não fazer exceção de nenhuma religião, de credo, de nada. Tem que respeitar todas as pessoas. E servir mais a comunidade, como a rádio mesmo servia, né? Quando as pessoas precisavam, ia para a rádio e a gente estava pronto para servir. Muitas vezes pedia alimento, a gente fazia aquela campanha, de repente as pessoas iam, levavam para
ajudar as pessoas. Às vezes as pessoas ia fazer uma cirurgia, precisava de um dinheiro, a gente fazia aquela campanha, as pessoas ajudavam. Como aconteceu quando a rádio pegou fogo, né? Que incendiou-se. E a gente ficou sem nada da rádio, né? E eu saí daqui meia-noite para a rádio, agoniado, porque eu pensei assim, pronto, queimou tudo. Se queimou tudo, nós não vamos ter nada da rádio para começar tudo de novo, né? Porque eu tinha tudo guardado num arquivo, né? Eu tinha um arquivo da rádio tudo guardado lá atrás no outro quarto, quando incendiou. Eu disse, pronto, se incendiou o outro quarto, eu perdi tudo da rádio, porque eu deixava tudo guardado lá. Aí que foi depois que eu vi acontecer isso, aí eu não deixava mais arquivo da rádio guardado na rádio, eu arquivava tudo aqui em casa. Aí quando eu cheguei lá, os bombeiros já estavam lá e eu fiquei agoniado porque realmente não sobrou nada da rádio, nem transmissor, nem computador, nem mesa, nem microfone, queimou tudo geral. Aí eu digo, meu Deus, e agora? Deixa eu entrar pelo menos naquela sala. Aí o bombeiro disse, você tem que entrar muito rápido porque pode ser que o teto caia mais em cima de você. Aí eu corri, quando cheguei lá encontrei os arquivos da rádio, já estava tudo querendo tostar, né, querendo queimar. Mas os CDs que eu arquivava tudo, que tudo ali eu ia arquivando, tudo que se falava na rádio eu ia gravando e guardando, gravando e guardando. Aí encontrei isso. Aí eu tinha mais um transmissor guardado, porque eu tinha um arquivo, né? Era o transmissor. Conversamos só com o transmissor, nem gerador de estéreo não tinha. Eu tinha um microfone guardado em casa e com esse microfone a gente começou a fazer essa campanha, que foi a campanha para comprar os aparelhos da rádio, que a gente não tinha condição de comprar. A rádio não tinha condição. É a rádio comunitária. A rádio comunitária é sem fim lucrativo. O que ela consegue é somente para se manter, para pagar energia, pagar aluguel, pagar telefone, a despesa, né? Então a gente fez a campanha e graças a Deus as pessoas de Massaranduba ajudou e a gente conseguimos comprar os outros aparelhos que foi queimado tudinho. Mas depois que a rádio começou, tudo normal, aí foi tudo mais sucesso de novo, né? E foi muito bom, uma história muito boa. Para mim, por mim, a rádio ainda estava no auge, porque eu sonho com a rádio até hoje. Eu gosto de fazer essas coisas. E principalmente para Massaranduba, né? Que o pessoal, as pessoas precisam muito, gostam e precisa. A rádio faz muita falta e até hoje essa rádio faz muita falta para o povo Massaranduba. Muitas pessoas carentes que precisam e hoje nós não temos a rádio fazendo e continua fazendo falta, né? Para a igreja católica, para a igreja evangélica, para o sindicato, que o sindicato tinha seu programa, e para outras. Às vezes morre uma pessoa, a gente não sabe, quando vai saber já está enterrado, porque não tem a rádio para divulgar, né? E as pessoas da cidade só gostavam de ouvir mesmo a rádio Massaranduba FM, que era a rádio local, que tudo que acontecia estava ali na rádio e todo mundo sabia, né? De repente, agora a rádio aconteceu esse problema que aconteceu. Funcionava lá na rua Eulália Zeca. Funcionou na rua Eulália Zeca, num prédio, na faixa de uns 16, 17 anos. Aí depois desse prédio, a dona do prédio pediu o prédio, aí a gente foi para outro prédio. Aí saímos desse outro prédio porque a rádio não estava funcionando muito bem nesse prédio, porque o lugar era baixo, aí a gente voltou para outro prédio, aí a rádio voltou a funcionar mais melhor e as pessoas ficavam tudo doidas pela rádio. Não está pegando aqui, eu quero saber o que está acontecendo, e era assim. Mas foi muito bom, foi um tempo bom da rádio Massaranduba FM Massaranduba.